Você seria capaz de reconhecer uma pessoa sociopata? Bom, vou te explicar. Uma pessoa sociopata é aquela pessoa que não sabe definir entre o bem e o mal quando tem que prejudicar alguém. Essas pessoas normalmente elas creem em suas próprias mentiras. Elas são cruéis, traiçoeiras, mas o problema que me preocupa é que elas sabem como enganar as suas vítimas. Os sociopatas eles têm uma facilidade e uma boa lábia em enganar as pessoas e tentar demonstrar a esses tipos de pessoas, ao grupo em que ela convive, que ela é boa, que ela é uma pessoa caridosa. E não só isso. Esses tipos de sociopatas são tão perigosos que eles conseguem se mover na comunidade, sim. Eles vão fazer caridade. Eles vão tentar demonstrar, até mesmo utilizam a religião, porque a gente sabe que quando a gente fala de religião em nome de Deus, Jesus, isso já quer demonstrar que a pessoa é boa, é de luz e é especial. E normalmente, hoje em dia, eu sei disso, que por mais que você esteja numa igreja evangélica, por mais que você fale em nome de Jesus, ou você use uma Bíblia, isso não tira de você aquela capacidade de ser cruel com outras. Existe muita gente utilizando o nome de Deus, se disfarçando, tentando ocultar a maldade deles através da religião. Então, para envolver um assunto de sociopatas, essas pessoas sabem como se mover na sociedade e eles têm normalmente o grupo exclusivo deles, em que a sociopata, ela fica ali com aquela impressão, e muitas vezes é engraçado, né? Porque as pessoas utilizam aquela típica frase: ai, fulano é assim, mas ela é um amor de pessoa. Fulano tem esse caráter, mas tem um coração bom. Não, meu amor. Uma pessoa que prejudica a outra, que fala mal, que é capaz de fazer um inferno na vida do outro, por mais que ela faça caridade ou não, essa pessoa não tem um coração bom. A única coisa que essa pessoa tenta é suprir a maldade que ela tem, que é em excesso, com algum tipo de caridade, com algum tipo de bondade, sabe? Seria como aquela balança: eu faço mal, mas depois eu venho e tento fazer algo bom para demonstrar que eu não sou tão cruel assim, que eu sou uma pessoa boa. Então o sociopata, ele vive na sua própria mentira e ele vai enganando as outras pessoas e tentando fazer um inferno constante quando ele já não consegue manipular ao outro. Quando ele vê que já não há benefício, que já não pode tirar algum tipo de proveito, normalmente o sociopata ele vai colocar você como se fosse a pior pessoa do mundo. E a gente tem que ter muito cuidado. Mas como cuidado? Gente, eu creio que a gente só vai ter essa experiência quando a gente passa. Já aconteceu daquilo de você conhecer alguém e você dizer assim: ai, fulano é um amor de pessoa, fulano é carismática, fulano é isso, aquilo, outro. E de repente, quando você vai conhecer a outra parte dessa pessoa, que é a verdadeira parte, aquela autenticidade dela, você fica assustado e diz: meu Deus, eu não imaginava que fulano era assim. Claro que fulano era assim. É como os narcisistas e outros mais, os manipuladores. Então esses tipos de pessoas, normalmente, vou repetir, eles necessitam demonstrar um tipo de pessoas que não são. Por quê? Porque senão eles não iam ser aceitos na sociedade. Uma pessoa assim, ela não ia ser aceita, seria automaticamente rejeitada. E para viverem bem na sociedade, eles necessitam ser como atores. E como utilizam? Através da demonstração de caridade, de amor, de carisma, de uma expressão emocional em que são, eu até mesmo utilizo fotos, ou seja o que for, para tentar demonstrar aos outros que eu não sou ruim, eu não sou má. A maldade está no outro e não em mim. Pero ao mesmo tempo, essa pessoa, ela vai fazer um inferno na vida de outros, para que você perceba.
Ela não consegue ver a maldade nela. Ela não consegue que ela está prejudicando a outros, porque ao invés na sua cabeça está achando que está excluindo as outras pessoas do entorno que ela vê como uma ameaça. Então, falar sobre esses tipos de pessoas sociopatas que estão constantemente na sociedade, a gente tem que ter muito, muito cuidado. Porque normalmente eles sabem como... E já aconteceu comigo várias vezes. Muitas vezes eu errei por odiar ou olhar para alguém porque segundo alguém me contou que essa pessoa não prestava, e depois quando vou descobrir a história verdadeira eu até me ficava arrependido, ao ponto que eu comecei a ser neutro, e também evitar esses tipos de comentário, porque quando eu recebo a informação que está falando mal de alguém, claro, qual é a minha atitude nesse momento? A minha atitude seria de cortar. A sua atitude também. Mas quando eu sou cúmplice, participante, sabendo da atuação da outra pessoa que está falando mal de alguém que muitas vezes a gente nem conhece, e só pelo simples fato de que fofoquinha às vezes é gostoso, não, fofoca não é bom. Eu creio que há tipos de fofocas que são prejudiciais, que podem danhar, prejudicar a vida e a saúde mental de outros. E há pessoas que sociopatas, que são tão malignas. Essas pessoas vivem numa mentira constante. Como o caso que eu te falei, também eu vou repetir sempre. Eu sempre vou repetir esse caso de uma pessoa que ela automaticamente não era consciente que ela provocou tal atitude, mas por não aceitar, a sua cabeça vivia com uma mentira constante, porque era mais fácil culpabilizar a outro. Então a gente vai entender nesse processo é que quando você vê que uma pessoa que a princípio aparente ser boa, mas ela constantemente está falando mal de um, mal de outro, mal de um, mal de outro, aí ela já demonstra rasgos e características próprias dela. É como um vício em que ela necessita constantemente falar mal do outro. Mas para justificar essa atitude maligna, ela depois vai lá, começa a fazer algo bom. É tipo aquele marido que pega na mulher, bate na mulher e depois dá flores, ou depois leva ela para jantar. Ai, e a amiga está constantemente dizendo: amiga, esse homem não serve para você porque ele te espanca, porque ele te maltrata. Não, amiga, ele só faz isso porque quando tá estressado. Ai, não, amiga, só porque ele tá com problema. E assim também, não só no relacionamento, mas também nas amizades. Quantas amizades você vai suportando na sua vida? Ah, mas fulano fala mal de mim, pero ao mesmo tempo fulano me ajuda. Fulano, eu soube que fala mal de mim, mas depois veio me pedir perdão. Mas através desse perdão, a pessoa está constantemente depois falando mal de você. E se torna esse vício. E você acaba se ficando cúmplice, querendo ou não, você fica participativo desse caso. E a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes aprender a ser neutro, que quando o outro vem para dar uma informação, para tentar prejudicar alguém, a gente tem, eu não quero saber, eu não conheço fulano, ou a vida de fulano não me interessa. A gente já corta desde o momento aquela maldade intencionada. Então, muito cuidado.